Pois bem, a gente está dando início à nossa live já desde semana passada que vínhamos comunicando a vocês. E a nossa live é sobre bioarquitetura e bioconstrução, tendo como subtítulo os princípios e as técnicas de um habitat natural. Um habitat natural. E para a gente ter essa conversa, especialistas da área, 3 arquitetos e urbanistas é que vão falar conosco. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, muito rapidamente, e logo depois a gente já começa a nossa live a partir do primeiro expositor, que é o Marcos Queiroz. Marcos Queiroz é arquiteto, professor adjunto da Faculdade de Arquitetura da UFBA, mestrado em processos participativos de projeto, doutorado em inteligência arquitetônica, membro da Sociedade Teosófica e pesquisador de bioarquitetura desde 86. Marcos, tão logo eu apresente os outros 6 colegas, assume a fala com a equipe. Também nós temos hoje o Argel Gurgel. Argel também é arquiteto e urbanista, é pós-graduado em planejamento urbano e gestão de cidades, design e implementação de ecovilas pelo Ecocentro e IPEC. Também é certificado HBC ou ABC, especialista em telhado verde pelo Instituto Cidade Jardim. E Oscar Barreto, também arquiteto urbanista e paisagista, membro da PHI, pós-graduado em Ecovila e Bairro Ecológico, pós-graduado em Construção Sustentável e Edificação Eficiente, com selo ETIC EEE, Eficiência Energética, Bioarquitetura, Arquitetura Alfabeta pela TIBA, Construção em Terra pelo TIBA e consultor de intervenções nativistas. Colegas com essa formação, com esse amplo conhecimento, passam a nos falar agora um pouco sobre esse tema, bioconstrução e bioarquitetura. Eu passo, então, para o nosso colega Marcos Queiroz, que vai, a partir de agora, passar alguns minutos falando conosco. A nossa dinâmica vai ser a seguinte: terminadas as falas dos 3, vocês poderão, ou pelo chat, ou, se preferirem abrir em vídeo, fazer perguntas para os 3, mas já no final da nossa exposição. Então, muito obrigado a todos. É com você, Marcos. Ok, Cláudio, obrigado. Eu quero saudar a todos, boa noite a todos e a todas. É com muito prazer que eu volto a falar desse assunto depois de muito tempo que eu não abordo mais essa questão. Quando eu pedi para colocar no mini currículo, a Cláudio, que eu já pesquiso esse assunto desde 86, porque eu ainda como estudante, colega aí de Oscar e de outros que já estão aqui presentes, colegas nossos também contemporâneos, já começava a estudar sobre esse assunto e me chamou muita atenção a leitura de um livro, está aqui invertido, mas é As Casas que Matam. É um livro meio sensacionalista, mas que de certa forma alerta a gente para muitas coisas, porque o autor dele era um auditor de construção que cuidava de verificar os erros de construção e problemas que a construção causava, mas ele acabou descobrindo problemas que não eram só de projeto nem de construção, problemas que diziam respeito à saúde dos que moravam na casa, e fez pesquisas e muitas pesquisas e acabou escrevendo esse livro. Bom, eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui com os slides, porque, na verdade, importa para a gente agora começar a abordar uma conceituação, né? Uma conceituação de bioarquitetura. Falaremos de bioarquitetura e logo em seguida os nossos colegas falarão de construção. Temos pouco tempo, então vamos tentar ser bem objetivos. Essa é a melhor definição que eu acho da palavra bioarquitetura, a arte de criar edificações mais vivas, que se assemelhem aos ambientes naturais onde estão inseridas. Repare que parece autoexplicativo, mas no fundo, muitos leem essa terminologia bioarquitetura como uma metáfora. Mas se a gente tiver uma visão mais transcendental, a gente vai realmente acreditar que existe uma parcela de vida
circulante através de energias, assim como nós temos uma energia vital circulando sobre o nosso corpo, existe uma certa energia circulando que é de uma outra hierarquia, de uma outra holoarquia energética, mas que também faz parte de um conceito que a gente poderia até associar. Alguns consideram essas associações apenas metáforas, mas eu considero mais do que isso, e muitos autores que a gente vai abordar aqui também. O primeiro assunto auxiliar da bioarquitetura, que talvez seja o principal deles, é um assunto que se chama geobiologia. E é sobre esse assunto que a gente vai abordar aqui, dando destaque principalmente aos problemas que uma arquitetura, uma construção poderá ter. E aí a gente, primeiro, rapidamente, lógico, vai definir o que é geobiologia, ciência que estuda as relações da evolução cósmica e geológica do planeta com as condições de origem, de composição físico-química e de evolução da matéria viva e dos organismos que ela constitui. Quando você ouve assim a palavra cósmica, geológica, parece uma coisa assim muito esotérica. Na verdade, tem um teor de esotérico, mas aí, se vocês pensarem que existem radiações cósmicas nos atingindo, existe todo um estudo da Terra como uma perspectiva não apenas de uma massa sem vida, mas como um ser vivo também. Então, a gente pode entender que a geobiologia estuda exatamente como a gente construir dentro desse planeta de maneira que as coisas se equilibrem. Quando eu digo as coisas, é porque não estou incluindo só o ser humano, porque o ser humano pode ter sido o último elemento dessa escala evolutiva, mas não é o mais importante, é tão importante quanto as outras criaturas que estão em seu processo evolutivo. Então, é basicamente, tentando ser bem sintético, o que poderia ser geobiologia. Então, vejam que é bastante abrangente. E por ser bastante abrangente, eu tentei trazer aqui algo que coubesse nesse tempo curto de 10 minutos, para deixar um gostinho de quero mais. E a ideia é justamente falar para vocês os 7 problemas que a gente pode encontrar na arquitetura. Não seriam 7 problemas, seriam 7 grupos de problemas. Eu costumo até apelidar esses 7 grupos de problemas de as 7 pragas da geobiologia. De uma forma meio pesada de chamar, mas é como um pouco fazendo alusão ao Egito, né? Então, assim, o primeiro grupo delas, geológicas e telúricas. O segundo grupo, decorrentes da atividade humana. O terceiro, eletricidade artificial e eletrônica. Poluição aérea e sonora, malhas geomagnéticas, as formas e os materiais, fluidos etéricos ambientais. Dessas 7, como a gente não vai ter tempo de falar mais detidamente, vamos só discriminar algumas desses outros grupos, mas vamos destacar esses 2, o grupo 5 e o grupo 6, porque são conhecimentos não muito usuais, até mesmo entre os arquitetos. Algumas esses outros grupos, vocês vão ver que fazem parte da arquitetura como um todo. A arquitetura terá que cumprir isso, e qualquer conhecimento hegemônico de saúde coletiva, ou particular, ou privada, etc., vocês vão ver que vai ter que cumprir essas outras coisas. Então, o primeiro grupo, as geológicas e telúricas, eu já estou até colocando aí a capa para a gente ganhar tempo, do livro onde a gente tirou e adaptou esses grupos de problemas. Né? Radiação e campo magnético terrestre, correntes de água ao ar livre, correntes de água subterrânea, falhas geológicas, jazidas de minerais radioativos, antigos pântanos, alterações naturais do magnetismo terrestre, troncos de árvores apodrecendo, correntes telúricas sutis, cavernas abertas ou fechadas, gás radiônico, que é um gás radioativo que muitas vezes emana do solo, né? Desequilíbrio entre condicionantes fisiológicos e características climáticas. Ou seja, a parte bioclimática da arquitetura também entra nesse grupo aí. No fundo, isso aí são as questões naturais que ocorrem na Terra e que elas não são benéficas nem maléficas. Elas só se tornarão maléficas se a gente não souber se adaptar a elas. O que eu estou querendo dizer, em outras palavras, é se a gente construir uma casa em pleno Polo Norte, a gente tem que saber como construir essas casas, porque viver no Polo Norte, o Polo Norte não é nosso habitat natural.
Então, não são problemas gerados pelo homem, mas problemas da própria natureza no conflito com o ser humano. Obviamente que esses problemas vão piorando à medida em que o homem não consegue equilibrar o planeta, destrói o planeta através de uma série de ações negativas. Por favor, alguém que esteja com o microfone aberto aí, por favor, desligue, porque isso está causando ruído, ok? Prestem bem atenção aí no microfonezinho que está do lado, que está causando alguns ruídos. Bom, o segundo grupo, aliás, antes tem essa ilustração só para mostrar a vocês como a gente tem aqui a integração dos raios cósmicos, da força cósmica com as telúricas, e como existe aqui um item que é exatamente as correntes telúricas sutis, o grupo 5 ele é só especificamente sobre essa, tão importante ela é que existe um grupo específico para ela e a gente vai justamente abordar sobre ele daqui a pouco. Então, o segundo grupo, que é decorrente das atividades humanas, antigos subterrâneos, túneis do metrô, fossas sépticas desativadas, esgotos em uso, antigos poços aterrados ou não, antigos cemitérios, lagoas de decantação, lagoas de água usada, cavidades fechadas sem circulação de ar. Qualquer lugar com ar fechado, ambiente fechado, causa uma ionização da atmosfera e isso causa danos, problemas sérios para a saúde. Líquidos em movimento, encanamentos de água, etc. Antigas passagens subterrâneas. Né? São ações humanas que não são nada benéficas. Né? Aí é o contrário do primeiro grupo, que era os fenômenos naturais, esse aí já são decorrentes da atividade humana. Aqui, assim, inclui nesse grupo as atividades elétricas, né? Eletricidade artificial e eletrônica. Linhas de alta tensão, estações transformadoras, linhas de estrada de ferro eletrificadas. Eu não vou ler tudo para poder a gente ganhar tempo, mas assim, vocês entenderam que seriam eletroeletrônicos e muita discussão existe em torno disso, porque a gente tem vários fornecedores de celulares, de aparelhos eletrônicos que questionam, que dizem que isso tudo é conversa, que o celular não causa dano, não causa prejuízo, mas o uso muito intensivo, a proximidade de antenas de celulares e o uso muito intensivo de aparelhos eletrônicos, existem pesquisas que mostram que causam danos. Isso aqui são estudos feitos de como o indivíduo teve prejuízos nas suas células por conta de colocar o laptop sobre a perna, por conta de ficar usando o celular por muito tempo. Então, gente, é importante. Isso aqui é para mostrar como em volta da nossa casa tem uma série de redes elétricas formando a famosa gaiola de Faraday que nos isola das energias benéficas que entram e que saem. Né? Aqui já é o grupo da poluição sonora, né, e aérea. Então, ar-condicionado que às vezes é utilizado por necessidade, mas se o filtro não é limpo, causa tantos danos para a saúde, a poluição sonora, a poluição ambiental, enfim. Vamos passar rápido para poder chegar logo a esse grupo aí, que fala justamente das chamadas malhas geomagnéticas. A Terra, como ela é um campo magnético, né, inteiro, sabe-se que ela possui vários pontos de energia em que a gente precisa ter cuidado. Às vezes são zonas tão gigantescas como essas, em que você não deveria ter nem cidades, nem construções nelas. Estudos foram feitos, por exemplo, em Paris, na década de 80, mostrando a composição geológica do terreno e mostrando a incidência de câncer nessas regiões, né, de acordo com as composições geológicas, mostrando que a incidência de câncer aumentava em determinadas regiões com a composição geológica que provocavam câncer. Daí, né, essa ilustração é inclusive do livro Casas que Matam, que eu falei nesse instante. Daí a necessidade da gente entender, compreender que existem emissões que podem até não causar um problema em uma semana nem duas, mas ao longo de 2 anos, 3 anos, numa exposição gradual, causaria problemas. Aqui a gente mostra, por exemplo, a face da Terra com um sinal negativo e aqui a ionosfera, que é a camada com íons positivos, gerando polaridades. O ser humano ele acaba tendo uma polaridade induzida com uma carga negativa na cabeça e positiva na Terra, assim como as árvores. E quando a gente deita voltado para o norte ou voltado para o leste, a gente mantém um equilíbrio de cargas de magnetismo no nosso corpo.
Daí porque é sempre sugerido que as pessoas durmam com a cabeça voltada para o norte ou para o leste, porque caso contrário ela vai ter uma carga contrária agindo com ele, uma carga igual, e isso vai criar uma repulsão. O mesmo acontece com o desdobramento de árvore. Você, quando desdobra uma árvore para cortar e utilizar essa madeira na construção, se você orienta ela de uma maneira melhor, de acordo com o norte, sul, leste, oeste, vocês vão ter uma casa muito mais duradoura, muito mais exalando muito mais energias interessantes, positivas. Essas são malhas que eu falei há pouco, né, que por conta da Terra ser negativa, e se você tem um ponto de cruzamento dessas malhas que os radiestesistas encontraram, que ela é chamada rede Hartmann, esse positivo é repelido pelo negativo e ela cria uma zona de geopatogênica, como chama, que se for colocada em cima de uma cama, a pessoa, depois de muito tempo dormindo ali naquele lugar, pode causar danos dos mais variados. A pessoa já acordar cansada, a pessoa não dormir direito, sentir formigamentos, sonolência e até, em alguns casos, quando a coloração dessa energia é uma coloração com mais alta vibração, ela pode atingir órgãos internos e provocar danos nesses órgãos. Aqui mostrando alguns apetrechos utilizados para avaliar, né? Como o pêndulo, o aurameter, o dual rod. Aqui a pessoa fazendo a medição e encontrando esses pontos dentro de casa, né? Já existem hoje aparelhos eletrônicos, porque esses aparelhos são de radiestesia, mas existem aparelhos radiônicos que envolvem a eletrônica. Hoje em dia já tem até um plugzinho que você liga no seu celular e você transforma o seu celular em contador Geiger, que pode até detectar energias sutis, né, de radiações sutis. Bom, vamos passar rapidinho, já que o tempo está correndo, para as formas e os materiais, que é o grupo 6. Então, toda forma tem uma energia associada a ela. Os materiais de construção, que eu creio que vai ser falado mais pelos nossos colegas mais adiante, que vão falar da parte de construção. Existem materiais que são mais harmônicos, menos harmônicos, né? Então, aqui em relação aos materiais utilizados, mas em relação à forma, a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês que, dependendo do ângulo, da posição, da forma, da direção dela em relação ao norte, sul, leste, oeste, essas formas arquitetônicas podem emitir diferentes energias. Aqui foi só para ilustrar essa outra indicação aqui de memórias das paredes. Às vezes, nos hospitais, nas enfermarias, é feita uma asepsia completa, cheia de normas técnicas para que ela possa servir para um outro que venha a utilizar aquele ambiente, mas muitos não sabem que as paredes guardam em sua estrutura vibracional a microvibração da doença que a pessoa teve. Toda doença tem sua microvibração. Se a pessoa que vai depois habitar aquele leito e recebe essa microvibração, ela pode até não adquirir a doença, porque ela precisa ter um iniciador e um promovedor. Se ela tiver problemas de imunidade, problemas de sensibilidade e predisposição para aquela doença, é possível que ela vá para o hospital e adquira a doença, não por questão de contaminação bacteriológica, mas por conta da memória das paredes. Então, isso é algo que daria uma palestra inteira sobre isso, mas vamos tentar falar rapidamente. A questão da energia da forma, ela vem a partir da experiência com as pirâmides. Se a gente considerar que esse é um círculo das cores, né? Começando aqui tendo aqui o vermelho, laranja, amarelo, verde, etc., a gente vai chegar a um ponto em que vai ter o azul violetado e o púrpura ou violeta, que são cores com uma frequência totalmente diferente, uma mais baixa e uma bem alta, e do outro lado, exatamente o oposto ao verde, a gente tem essa energia que é considerado pelos radiestesistas como verde negativo. Esse verde negativo está a 1/3 da altura das pirâmides, ele é emanado por uma pirâmide, e ele promove a destruição de corpos estranhos. Serviria muito para a saúde, para o câncer, por exemplo. Ele é utilizado como um patente de um amolador de gilete, porque destrói as partículas, ficam intercristalinas, né, entre os cristais do metal da gilete. Então, é um amolador de gilete patenteado na Tchecoslováquia, né? Então, se por um acaso a gente fosse considerar o círculo das cores no Equador, como está aqui,
ele passaria do violeta para o vermelho para o violeta, mas o ideal é que ele se fizesse uma espiral. Mas quando você tenta forçar para que ele esteja dentro de um círculo, você cria esse ponto de ruptura aqui, né? Então, a questão que eu coloco para vocês é que muitos usam até as pirâmides como método de meditação, entram na pirâmide, e nesse 1/3 da altura da pirâmide está causando uma mumificação das células nervosas, ela vai sentir um torpor, vai achar que está entrando em êxtase, e no fundo ela está destruindo os neurônios dela. Isso na escola francesa de radiestesia é uma recomendação de não usar pirâmide para meditação, né? E é até utilizado como conservador de carne, conservador de certos alimentos, porque destrói existe todo um ábaco de formas, de cores, de energias. De acordo com a forma, você tem energias emitindo. Uma famosa é a que é chamada onda de Chartres, que ela é exatamente no ponto de encontro da ogiva da Catedral de Chartres, foi aqui onde primeiro se detectou, né? E aqui nessa figura aqui do bambu, ela aparece também. Então, toda vez que você cria uma forma ogival assim, você vai gerar uma energia que ela é transmutadora. É uma energia boa no sentido de ela transmutar, né? Tornar... ela está associada a todas as cores. É como se fosse o branco, a luz, né? A energia branca resultante da combinação de todas as luzes. Bom, não vamos poder falar muito sobre cada coisa dessa, mas aqui eu trouxe só umas ilustrações de uma arquitetura mais contemporânea, com cada ponta dela mostrando uma emanação diferente. A gente não pode dizer que é negativo ou positivo cada energia dessa, porque vai depender do uso, vai depender da aplicação. Mas é sempre importante a gente perceber o seguinte: formas mais orgânicas, mais circulares e orgânicas, elas são é muito mais fácil de ela ter um efeito positivo, né, final na energia. As formas que não são orgânicas, que são mais linhas retas e angulosas... Gente, por favor, quem está com o microfone ligado aí, está fazendo um ruído. Quando as formas são retas e angulosas, é preciso que se estude justamente a seção áurea, o ângulo, a harmonia existente. Não que tenha que ser clássico, como está aqui, porque na arquitetura contemporânea a gente já não teria cabimento trabalhar com uma forma clássica aqui, né? Mas eu trouxe esse exemplo que foi o que eu encontrei mais facilmente. E, finalmente, os grupos que eu não vou detalhar, mas o 7º grupo seria o dos fluidos etéricos ambientais, que aí envolveria o Ti, o Ki, né? As energias sutis etéricas do Vastu Shastra. A gente tem um tripé na arquitetura que é importante, a gente quer firmitas, utilitas, venustas, né? A firmeza da construção, a estrutura, etc. A utilidade, a funcionalidade, e o venustas, a beleza. Nesse grupo final, a gente inclui o navitas, que talvez seja novidade para muitos arquitetos. O navitas seria exatamente os bons fluidos energéticos da casa e que seria um elemento de agregação importante para que tenha um resultado positivo. Gente, eu tentei resumir ao máximo, tentei falar em pouco tempo, eu sei que eu passei muito tempo, mas trouxe aqui só para depois, se vocês quiserem, a gente vai estar isso no vídeo, vocês vão poder ter acesso às recomendações bibliográficas. Então, eu vou passar rápido, porque no vídeo vocês vão poder parar ou vão poder até depois fazer um print, né? Então, essas são as recomendações. Esse livro, Ondas de Vida, Ondas de Forma, é o livro melhor para aquele estudo das formas na arquitetura e a influência delas, né, como energia. Esse Sinfonia da Energética é de um italiano naturalizado brasileiro e que estudou muito essa questão, tive a oportunidade até de conhecer ele. Esses 2 livros são os 2 livros que eu recomendo sobre Feng Shui, 2 livros bem relacionados à arquitetura, o Retorno da Arquitetura Sagrada e a Arquitetura e Geometria Sagrada pelo Mundo, e, finalmente, 2 livros que eu sei que tem mais a ver com a parte que vem agora pela frente, que é mais a filosofia da bioarquitetura, que é esse livro aqui, de Triga, e o de Johann van Lenge, que é uma bíblia, que é fundamental ter esse livro para quem tiver interesse de estudar esse assunto. Então, gente, era essa minha fala. Eu queria ter falado em menos tempo para poder não ter ocupado tanto, mas espero que tenha servido para alguma coisa esse relato rápido de um assunto tão vasto.
Eu passo, então, agora Eu para... tenho uma reclamação. Oi? Só queria, antes de a Geu falar, fazer uma reclamação, Marcos. Oi. Você vai ter que fazer uma especial sobre esse tema, porque ficou faltando muito aí. É muito Sim. interessante. É. Nós vamos ter que ter uma live só para isso. Mas a ideia Muito foi isso que eu legal. disse no começo, o gostinho de quero mais. Era isso que eu queria mesmo, entendeu? Governo De propósito. se virar para nos dar mais disso. A Geu é contigo, irmão. Vamos lá. Estão me ouvindo aí? Estou ouvindo, não estou vendo. Vamos lá. Tranquilo, tranquilo. Então, para dizer que esse livro aqui, Sim. Muito bom esse livro. De Marcos, aí, foi nele que eu comecei, que eu ouvi a primeira vez o termo bioarquitetura. Que eu queria falar sobre isso porque muitas pessoas confundem não. Hoje em dia se popularizou, né? O termo bioarquitetura no formato de bioconstrução ecológica. E, na verdade, foi desse livro onde eu, primeira vez, eu ouvi falar desse termo, que foi, na verdade, onde me fez ir à busca da arquitetura, da bioarquitetura, e eu descobri que a bioarquitetura não era só isso que ele estava falando aqui, nesse livro. Medicina da Habitação, né? O livro. Medicina da Habitação, de Jacques Lamaia. Isso. Então, vamos lá para o tema aqui, né? Vou falar um pouco sobre as técnicas de bioconstrução, algumas. Normalmente se trabalha com a equipe de 3 pessoas, pode ter mais até, depender de cada obra, no caso. Mas é basicamente que uma pessoa vai misturando barro com cimento. Esse barro com cimento ele tem que estar úmido, assim, tipo uma textura de um quibe. Você bota na mão, ele vira um quibe, né? Você solta, ele não desfaz, não esfarela. Vamos dizer assim, é como uma farofa úmida. Ele não chega a sair água quando se aperta, ele está bem úmido, não chega a ter muita água não, é só a terra é um pouco úmida só. Te acrescenta um pouco do 10% de cimento, como a gente falou, em torno de 10%, como falou na anterior, né? Mas para poder secar mais rápido e trabalhar melhor. E aí vai enchendo esse saco aqui, o rapaz está jogando aqui dentro aqui, vai jogando e vai afastando para trás, e aí vai ficando esse bolo, vamos dizer, parece uma cobra, né? E aí vem o outro aqui, já com pilão, e vai pilando, até uma hora que vai escutar um barulho seco. E aí está na hora de parar, né? Já está bom, já está o suficiente. Eu vou tentar, não vamos dizer, não falar muitos detalhes, porque tem pouco tempo, né? Então, aqui na lateral, ele mostrando a foto dele batendo na lateral. Depois que a gente sobe alguns fiados, a gente bate na lateral para poder... A lateral, às vezes, ela fica sem ter como pilar e fica solta um pouco. Então, para dar uma resistência maior, uma estabilidade também na parede e também não ficar essa parte sem pilar, a gente dá uma batida na lateral, evita também ficar aqueles gomos redondinhos e depois dá um trabalho maior no reboco. Quando a gente faz isso, ele fica mais retinho. Então, vamos ver se ele vai passar aqui. Pronto, agora a gente já passou para o... Eu acho que tinha um slide anterior. Ah, não, tá certo. Foi isso mesmo. O tijolo... Opa, voltei sem querer. O tijolo ecológico, agora a gente vai falar, né? Vai aparecer aí o slide, porque tá com um tempinho de delay nele. O tijolo ecológico, ele já é, digamos assim, a técnica de bioconstrução mais industrializada, digamos assim, né? Já existe máquina hidráulica, já existe máquina manual. O solo cimento ele foi estudado pelo CEPED aqui na pela UFBA também, lá pela década de 70, por aí, aqui na Bahia, né? E aí, depois, só que era feito placas monolíticas, né? Era taipa de pilão, uma parede, eles botavam uma forma e iam socando a parede. Não era o tijolo, era o mesmo material, solo cimento, que é o mesmo que a gente falou anteriormente, que usa para o hiperadobe também, que é o solo cimento. Então, esse é a mesma coisa, é uma terra arenosa, um barro arenoso, farofado, úmido, e botado dentro de uma máquina e prensado. E aí ele é curado, que chama o processo de secagem dele, que a gente chama de cura, é o processo de secagem do cimento. Vai molhando ele, mantém ele sempre úmido, ele vai secando depois de um processo aí de 28 dias, ele já está completamente com a máxima resistência, né, do cimento.
E aí esse tijolo, como ele é prensado nessa máquina hidráulica, depois ele fica nesse formato aí que vocês estão vendo aí na tela, certo? Com esses dois furos é que facilita a gente passar a parte hidráulica, a parte elétrica, ter a parte de ferragem, no caso de pilares, a gente chama de grautes, né? Mas são pilares embutidos, que na verdade o termo correto seria enrijecedores, né? Na verdade, dentro de tanto em tantos, enfim, depende do projeto que vai determinar onde vai esse grout, esse espécie de pilar, digamos, né? Com um concreto que ele usa uma brita bem fininha, um pó de brita, certo? Aí, assim, eu vou tentar passar mais rápido, porque eu podia estar falando também das vantagens todas dele aqui, de cada um dos materiais, só que eu acho que vai ficar muito pouco tempo para o restante, né? Então, basicamente, ele é basicamente a mesma vantagem dos outros. Aí, em termos de qualidade do ambiente, aí cada um tem mais, outro tem menos. O tijolo tem um pouco menos do que o Adobe, mas o tijolo, em termos de praticidade, de estar na obra, ele acaba sendo o tijolo, por ele já está vindo fabricado, você só tem que montar, ele acaba sendo uma obra rápida, prática, a parte da tubulação elétrica, tudo isso acaba tornando uma obra mais rápida e, no final das contas, um pouco mais barata também do que o convencional. E eu vou passar para o próximo slide, que deve ter alguma imagem do tijolo também, né? Como eu falei aqui, é uma imagem da obra, aqui já está passando a parte da elétrica, né, da parte elétrica. Esses ferros que vocês estão vendo aqui em cima aqui são ferros, certo? São ferros que são tão concretados, certo? Então ele usa muito menos ferro do que se fosse usar com um pilar convencional, viga. Ele tem um bloco calha que tem dentro dele, eu não coloquei imagem também, mas ele nessa altura de 1 metro aqui, a altura mais ou menos aqui, e quando chega lá no final, ele tem um bloco calha que vai 2 ferros dentro e enche de concreto, ele forma tipo uma vigota dentro dele, que ajuda a distribuir o peso, e então ele não precisa você ter uma estrutura à parte para ele, e a estrutura dele se resolve por ele mesmo, no próprio tijolo, no caso, né? Aqui eu só uma texturazinha de tijolo que eu botei ficou bonitinho, né? Aqui de novo o tijolo, tá vendo aqui o bloco canaleta que eu falei, era esse aqui. Só não botei a imagem dele de lado, mas é esse aqui. Esse aqui a gente está colocando onde vai ser uma verga de uma janela, né? A contra-verga, na verdade, a parte de baixo, né, da janela. E aí concretado aqui dentro tem dois ferros e vai esse grout. Aqui os furos, tá vendo de novo os ferros, a parte de encanamento de um banheiro aqui no caso, certo? Tudo preenchido aqui, banheiro, canos também lá. E aqui a parte elétrica também, né? Vou passar para o próximo, que já vai ser outro material. Tijolo de adobe, certo. Tijolo de adobe, ele é basicamente a mesma coisa que... São todos basicamente o mesmo material, certo? O adobe, ele também pode ser um barro puro, ele pode ser estabilizado com cal, com esterco, com esterco, com cal, com cimento, enfim, com várias outras coisas. Normalmente ele é mais feito com palha também, que usa para estabilizar, para ele não rachar, e mistura ele com a terra, com a terra que tem mais liga, que tem mais argila. Então aqui a forma para fazer ele, aqui é uma textura só de um muro que colocaram esses tijolos quebrados para evitar a subida de bichos, formigas, essas coisas. E aqui é uma forma, e aqui são eles secando. Depois de um tempo que ele é feito, ele precisa secar, ou no sol ou na sombra. A gente recomenda que fique na sombra, porque para demorar mais, eles racham menos, né? É mais difícil de causar uma rachadura. Aqui alguns exemplos também de construção com Adobe, né? As casas com Adobe e tal. Vou passar aqui porque a gente já falou basicamente o que tinha que falar. Acho que é uma cidade no Irã que chama Ban. Ela em 2003, se eu não me engano, foi 2003, eu não sei se estou confundindo agora. Ela teve um terremoto grande lá e hoje em dia ela já deve ter sido restaurada, ela estava sendo restaurada. Mas todas essas construções que vocês estão vendo aqui, ela é de Adobe, né? São todas feitas de Adobe, que é uma cultura muito ali daquela região, construir com barro ali daquela região ali da Mesopotâmia,
do Oriente Médio, da África ali, daquele África do Norte, aquela região da África ali que está mais próximo do Oriente Médio, aquela região ali. Muita cultura vem de lá. Inclusive a cultura do Brasil a gente herdou de lá, né? Vieram dos árabes para a Península Ibérica, de lá vieram para cá através dos negros e também dos portugueses, espanhóis que colonizaram a América aqui, né? Esse aqui do lado é um hotel fugiu a outra parte do nome, mas Anasazi. É um hotel no Novo México, nos Estados Unidos, se eu não me engano. Inn of the Anasazi, li o nome aqui, deu para ler. Inn of the Anasazi. Ele é todo feito em Adobe também. As lajes são essas madeiras aqui que a gente está vendo, são feitas de madeira, todo natural também. Ele é uma técnica natural daquela, natural não, como é que diz? Tradicional daquela região, né? Isso aqui é no Peru, Ecotrulli Park. No Peru, são todos feitos de adobe também, abóbadas feitas de adobe. Aproveitando o embalo dessas abóbadas aqui, que muitas pessoas perguntam e que vê muita construção até com hiperadobe, quer fazer cúpula, vê muita cúpula de hiperadobe, aí o pessoal tem feito muito por aí. Só que me veio agora aqui para falar disso é porque assim, aí é um clima seco, né? É uma região lá do Peru, perto do Pacífico, é uma região que chove quase nada no ano. Então, se fosse para a gente fazer aqui, muita gente quer fazer aqui, eu quero fazer quer replicar essa metodologia, essa tipologia de construção aqui. Não é recomendado, porque você vai ter que ter um reboco muito bem feito, vai ter uma manutenção desse reboco. Resumindo, o pessoal faz isso porque acha que é mais barato, mas no final das contas, aqui no Brasil, aqui fica mais caro. Pode até ficar barato no início, ficar bonitinho, terminou de fazer, mas depois de um ano já vai estar todo acabado, né? Porque o material não dura. Sol, temperatura, tem que ter muito cuidado para fazer e manutenção, né? Manutenção. O reboco tem que ser muito bem feito para poder impermeabilizar, certo? E agora a gente vai para a taipa de mão. A taipa de mão, ela é a taipa de mão, taipa de supapo, pau a pique, né? Tem vários nomes que é conhecido. Vamos dizer, a técnica mais popular no Brasil, junto com a Adobe, né? Mais tradicional, popular, tradicional, assim que eu digo de antigo, ainda antes dessa era do tijolo cerâmico com cimento, com concreto. A taipa de mão, ela consiste basicamente isso aqui, ó, tá? Um esqueminha aqui, uma fundação, aí tem um ripado, que é essa trama daqui, de madeira, de bambu, de galho, o que for, amarrado com corda, com arame, com o que for. Você pode botar garrafas, você pode fazer vital de garrafa, pode colocar o que quiser para decorar, prato, enfim, de vidro. E basicamente é isso. Vai uma massa primeiro, que essa massa aqui vocês estão vendo tem um pouco de palha de capim, né? Palha triturada junto com barro. Esse barro ele é trabalhado pisado normalmente na bioconstrução, né? É um trabalho muito manual, é bem pisado. Vocês me avisam se eu tiver que correr no tempo aí, porque para não ficar ninguém na sequência, né, de fora. Aí ele é preenchido com essa trama aí, preenchido com esse barro com palha. Depois do tempo ele seca, racha todo, aí a gente vai e faz um reboco que é mais fino. Nesse caso, essa foto aqui a gente já pode ver os dois. Aqui está um reboco, a imagem está um pouco escura, está meio ruim, mas aqui é um reboco. E aqui é sendo aplicado a taipa de supapo, né? Por isso chama de supapo, porque ele está dando um supapo ou de mão, né? Está dando um tapa aí, vamos dizer assim. Que é feito dessa forma, que é para poder ela penetrar nos buracos e tapar. Aqui é mais uma textura dessa mesma parede ali que a gente viu. Uma foto um pouco melhor da textura, como é que ela fica depois. Ela ainda não secou aqui, depois que ela secar ela vai rachar um pouco, é normal, natural. Depois vai vir um reboco, e aí a gente reboca ela e já fica assim. Essa casa aqui é um exemplo de um reboco toda feita em taipa. Aqui a estrutura de madeira, a gente nem percebe que ela foi feita de taipa, mas ela é toda feita de taipa, essa casa aqui. A próxima. Agora a gente vai falar da taipa de pilão. Taipa de pilão é feito basicamente dentro de uma forma. É parecido com o hiperadobe, com o superadobe que a gente mostrou lá no início.
que é uma parede, ela é uma parede que fica grossa, certo? Ela pode ser estabilizada com cal, cimento, enfim, vários outros estabilizantes que quiser usar e tiver disponível. E basicamente é feita uma forma, né, como essa aqui, e aí vai socando vai colocando, jogando a terra dentro e vai socando, jogando em camadas e vai socando. E quando ela termina, se você usar cores variadas ou pigmentos, ela fica com essa textura parecida com essa. Nesse caso aqui, ela tá uma terra de uma cor só, então não ficou essa textura, mas é possível fazer usando pigmento ou terras de cor diferente, né? É uma parede também com estrutura autoportante, ela segura por si própria, não precisa pilar, vigas. Vigas a gente faz só no final. Aqui é um outro exemplo de outra construção, são pilares de taipa, a casa toda feita de taipa de pilão. É uma técnica muito usada no Brasil também, principalmente para grandes residências, como é que fala? Castelos, não, fugiu o nome, as casas as casas grandes, igrejas, essas construções maiores antigas, todas eram, a maioria, quase a maioria não são de taipa ainda, né? Esse tipo de taipa de pilão. Foi muito usado aqui no Brasil durante esse período aí logo depois do descobrimento, até há pouco tempo atrás. Vamos passar porque o slide ele está um pouco lento. É um outro exemplo aqui de uma casa já mais moderna, para a gente poder ver como fica também, né? Com a textura, como é que ela fica por fora. Aqui é uma região que já chove pouco. E aqui um dos registros mais antigos que tem sobre a taipa de pilão é essa muralha da China, né? Aqui um trecho da muralha da China, ela foi toda construída em taipa de pilão, que é esse aqui, né? Esse trecho aqui, a construção lá, aqui, tudo isso aqui foi construído com taipa de pilão, né? Eu acho que foi estabilizado com cal, não tenho certeza. E aqui é o telhado verde. O telhado verde, vamos lá. É uma técnica de bioconstrução também e pode ser, hoje em dia também é muito usado na arquitetura sustentável, tem meio que essa divisão, né? Arquitetura bioconstrução, arquitetura sustentável, arquitetura ecológica, eu considero tudo uma coisa só, mas apenas que uma tem mais tecnologia, a outra foca mais na questão natural. Mas o telhado verde, ele tem assim diversas vantagens, eu vou tentar simplificar aqui, não demorar muito também. Que você ganha uma área você deixa, quando você constrói, você impermeabiliza uma área, né? Por exemplo, a questão de enchentes, vamos resumir aqui. A questão de enchentes, quando não está numa cidade, tudo concretado, e a cidade com telhado ou com laje, a chuva vai ali, chove, molha, molha, a chuva cai e vai direto para a rua, né? E não dá tempo, essa água vai toda de vez, digamos assim. No telhado verde, ele dá digamos, uma segurada durante um tempo nessa água e não deixa essa água de vez. Então, ele ajuda a reduzir esse tempo de alagamento, vamos dizer. Se fosse obrigatório na prefeitura, por exemplo, todas as casas tivessem um telhado verde, esse tempo de alagamento seria bem reduzido. Talvez nem tivesse. Né? Fora isso, ele melhora a questão térmica da casa, fica uma casa fresca em cima, traz a vida, insetos, bichos, pássaros, né? Beleza em si, né? A questão do psicológico também afeta muito a questão do verde. Enfim, são diversas vantagens aí que o telhado verde traz. Né? E aqui, para finalizar, acho que é isso que finaliza. Não, depois tem mais um slide. Alguns exemplos de acabamentos que eu coloquei aí sobre a bioconstrução, né, que basicamente é um reboco. Eu só coloquei algumas imagens mesmo para, vamos dizer, exemplificar bem básico assim, que eu pensei que não daria tempo de a gente chegar até essa parte. E um vitral de vidro, né, de garrafas usadas de vidro, que a gente faz aí, como a gente faz? A gente corta as duas garrafas, o fundo, corta as duas garrafas e une os fundos de uma com a outra. Unir os fundos de uma com a outra com fita, com o que seja, e usa ela como tijolos, certo? Claro, tem que lavar, tem que passar esse processo todo.
E aqui é esse mesmo vitral com uma porta também feita com assoalho de madeiras usadas, piso de madeira usada, no caso, né? Também feito no próprio local da obra. Só alguns exemplos de acabamentos assim. E saneamento ecológico, né? O saneamento ecológico, que aí consiste o que? Na fossa ecológica, que é aquela fossa de bananeira, que também o pessoal chama de também TEVAP, BET, tem outros uns nomes mais específicos assim, né? E aqui, assim, vou explicar como é que funciona esse sistema aqui, que é de uma casa específica que a gente fez. Essa casa aqui, que fica aqui em Lauro de Freitas, a gente separa águas cinzas, que é esses dois aqui, e água negra. Água cinza, essa aqui. A água cinza, se eu explicar o que é água cinza. A água cinza é água que, tirando a água que vai para o vaso sanitário, que vai às fezes. Por exemplo, água de chuveiro, água de pia, água de torneira, toda essa água de máquina de lavar, da pia do banheiro, da pia da cozinha, vai toda para um tratamento específico, que é esse filtro aqui. A gente chama de água cinza. Apareceu uma mensagem aqui. Vai acabar em 10 minutos, parece. Bom, vou adiantar aqui que já está no final. A água cinza, ela vem para cá e é tratada, depois ela passa, chega até aqui, ela já passa por um processo de tratamento de terra, areia e brita. Aqui embaixo tem uma camada de 1 metro de altura, mais ou menos, de terra, areia e brita, várias camadas, alternando. E aí ela chega aqui já, junta com a água de chuva. Esses dois canos aqui são água de chuva que descem daqui, né? Vem do telhado, que é um telhado verde. E aqui tem peixe, tem tudo e tal. E aí depois ela vai para um tanque onde sobe através de uma bomba e usa para dar a descarga nos vasos sanitários da casa, que é onde essa água dos vasos sanitários é o que vem para cá, que é as águas negras que a gente chama, que é a água do vaso sanitário, do que vai com as fezes e tudo. Aqui é basicamente, eu espero ter botado umas fotos, mas é um tubo feito de pneu, e enche uma piscina impermeabilizada, um tubo feito cheio de pneu, com um monte de entulho até a altura do pneu, depois vem a camada de brita, areia e terra, e é plantado bananeira, plantas com folha larga, normalmente. E aí ela faz a fotossíntese e evapora essa água, que essa água já é tratada lá na parte da tubulação do pneu e nos entulhos. Quando chega lá em cima, chega uma água rica em nutrientes, não é uma água poluída, você pode comer a banana tranquilo, porque a água vai estar uma água rica em nutrientes, né? Vai estar uma água com quase nenhum coliforme, quase não, nenhum coliforme, basicamente, né? Só com água rica para a planta se alimentar, cheia de sais minerais, vitaminas que ela precisa. E aí, olá, quem que está falando? Só para gerenciar o tempo, como nós temos pouco tempo e tem algumas perguntas associadas a você, eu queria que você, tão logo, se você já respondesse essas perguntas, ok? Ah, tá. Que eu finalizei agora. Então, vamos para as perguntas. Tem uma primeira pergunta sobre a diferença do que é um tijolo ecológico ou não. O que torna diferente um tijolo de outro? O tijolo, assim, eu só estou na dúvida se a pessoa que perguntou se referiu ao tijolo, o adobe, ou ao tijolo normal que existe no mercado. Não, a Gilca só disse. Porque o outro tipo de tijolo não é ecológico. Ah, tá. Então entendi. Eu acho que ela deve estar falando que é o tijolo convencional, que é, no caso, o tijolo de cimento ou tijolo que é feito de argila cerâmico, né? Eu acho que deve ser isso. Ah, acho que ela falou, alguém falou aí, que era isso. Então, assim, o tijolo de cerâmico, ele é feito com argila, certo? Aí a pessoa pensa, poxa, ele é ecológico também, porque ele é feito de argila, né? Feito de barro, de argila. Ele é feito de uma quantidade bem maior de argila, na verdade. É um barro que é quase argila puro, na verdade. Só que ele vai ao forno, e normalmente esse forno atinge uma temperatura muito alta para poder ele virar cerâmica. Quem faz cerâmica sabe, que trabalha com isso, sabe que é um gasto de energia muito alto. E normalmente esse forno, eles são o que usa para abastecer o forno são madeiras de floresta, né? E normalmente, dificilmente você vai encontrar um forno a gás,
natural ou alguma coisa do tipo, né? Para todos os tijolos, basicamente cerâmicos, hoje em dia são fabricados assim dessa forma. E aí, por isso que ele acaba se tornando um tijolo não ecológico, digamos assim. Porque, além disso, ele não tem as vantagens que o tijolo ecológico tem. Que ele, por ele ter aqueles furinhos lá que estavam, vocês viram lá atrás, da parede compartilha a tela. Vocês estão vendo minha tela ainda? Sim, sim. Sim? Ah, eu pensei que estavam me vendo. Ah, então pronto. Esses furos aqui, quando a gente vê esses furos aqui, ele facilita toda a passagem de tubulação de elétrica, de hidráulica, de pilar, Então, a gente considera ele ecológico também, não só por conta disso, por conta também porque ele vira uma obra limpa, uma obra sem gasto de material, porque se a gente faz com o tijolo convencional, tanto o de cerâmica quanto o de cimento, o de cimento ele também tem um gasto energético ali que é do cimento, ele usa muito cimento, ele é cimento e areia praticamente. E o cimento ele tem muita energia incorporada nele, né? Que gastou para se produzir ele. É igual o tijolo cerâmico. Já esse tijolo ecológico, ele, como ele usa bem pouco de cimento, só para secar rápido e para ele estabilizar e para dar uma resistência, que é em torno de 10%, em alguns casos chega a 8, 12, depender. E aí é por isso que ele é considerado ecológico. Basicamente é terra o material dele. Não usa, a única coisa que usa energia é uma prensa hidráulica que vai e prensa ele, mas é um processo que não gasta tanta energia assim, né? É só energia elétrica mesmo, mas não é tanta quanto esses outros. E por ele ser uma obra que já tem esses furos que você não precisa quebrar para ficar passando e ter gasto de material, você tem menos desperdício, você não precisa ter forma para poder fazer os pilares, as vigas, usa menos material também, de ferro, de concreto, de brita, usa tudo isso, usa menos, porque ele já tem a forma embutida dentro desses furos aí. Então, por isso que a gente considera, por isso que a gente não considera o outro como ecológico, por isso que ele tomou esse nome de tijolo ecológico, né? Tá. Ageu, fala um pouco sobre preços. O Paulo, o Yuri e o Paulo estão falando sobre isso. Certo. Preços, assim, vou falar É Paula, na verdade. Eu vou falar genericamente assim de preços da bioconstrução no geral, né? Vocês viram aí que são várias técnicas, uma diferente da outra, cada uma tem assim suas particularidades, depender de cada lugar, enfim. Resumindo assim, a questão do preço é assim. Basicamente, para resumir, porque assim, para eu dizer exatamente quanto o preço para uma obra específica é difícil dizer, eu teria que analisar cada projeto, mas para dizer por alto, os custos ficam aproximados do custo de uma construção convencional, certo? Aí, vamos dizer, com vantagens para as técnicas em termos de custo, para o tijolo ecológico, para o hiperadobe e os outros, talvez a tapa de pilão seja também não é tão popularizada, mas ela seja também comparado ao hiperadobe e o tijolo ecológico. Por que eu falo isso? Porque assim, os outros adobes, taipa de mão, a bioconstrução no geral, o pessoal acha normalmente que é mais barato porque o material está disponível e tudo, realmente fica mais barato por isso. Só que se você tem que pagar a mão de obra para fazer, é uma mão de obra muito trabalhosa. Por exemplo, você tem que estar sempre mexendo barro, pisando barro, misturando barro, fazendo forma, esperando secar. É um processo lento, demorado e que demanda muita mão de obra. Se você faz com a galera, chama um pessoal, faz um curso, faz um esquema desse, você até consegue reduzir o custo, com certeza reduz. Agora, se você tiver que pagar uma mão de obra para fazer isso, se você não quiser meter mão e pagar uma mão de obra para fazer isso, com certeza vai ser mais caro do que uma construção convencional. Não vai ser assim tipo o dobro, nada disso não. Vai ser tipo, imagino, no máximo a metade a mais. Mas no geral, a bioconstrução depende de cada técnica, depende de cada projeto, depende de cada local, depende de várias coisas. Está numa média de preço dentro do preço convencional do custo convencional, podendo estar um pouquinho abaixo, dependendo de algum caso, e nesses casos que eu falei, um pouquinho acima, né? Então, basicamente é isso, assim, sobre os valores. Tá, tá. A outra pergunta é. Ok. Então, assim, ele é considerado ecológico, ele usa os 10% de cimento, só 10%. Apesar do cimento não ser ecológico, ele gasta muita energia, a gente também não está usando
ele todo de cimento, como, por exemplo, é o caso do bloco de cimento, que ele é cimento e areia, basicamente. É muito cimento. E ainda usa massa de cimento para assentar. No caso, a gente não precisa, do tijolo ecológico, não precisa usar massa para assentar. A gente usa uma argamassazinha mínima para poder colar um no outro. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem. Uma argamassazinha para colar um no outro. Mínima, que isso aqui nem se vê. Então, usa menos para pilar, para tudo isso aqui, tá vendo? Vigas e pilares, usa menos cimento. Então, uma obra geral do tijolo ecológico usa menos cimento do que uma obra convencional. Aí a ideia é a gente minimizar, a ideia é que não claro, se pudesse reduzir 100%, a gente reduziria, mas o cimento vamos dizer, é como se fosse o coringa da construção. É difícil a gente fugir dele, né? Em termos de praticidade, pode-se construir uma bioconstrução sem cimento, zero cimento, mas você vai gastar muito mais de mão de obra, acaba ficando uma obra mais cara pela mão de obra, só por isso, mas é possível. Então, só resumindo a pergunta para finalizar, ele não é por causa desses 10% de cimento que ele vai deixar de ser ecológico, certo? Assim, o tijolo, a gente pode, porque os outros dois tijolos que normalmente o comparado, que é o cerâmico e o de concreto de cimento, o de cimento ele usa bem mais cimento, gasta muito mais cimento, e o cerâmico ele gasta muito mais energia até do que o de cimento, provavelmente. Então, a ideia de cerâmica, ele gasta, para fazer um milheiro, se eu não me engano, umas 10, em relação, 10, se eu não me engano, a conta é umas 10 árvores, praticamente um caminhão, né? Você gasta um caminhão de madeira para fazer um milheiro de tijolo. Basicamente é isso. Tem outras perguntas? Ageu, tem uma pergunta aqui do Evanildo. Como funciona o tratamento das fezes e água do vaso sanitário? Certo. Eu expliquei um pouco lá, mas que foi meio rápido, talvez. Aquele tanque lá que vai as bananeiras, vou botar na imagem aqui. Esse tanque aqui que tem as bananeiras, ele é uma piscina, basicamente aqui, você está vendo aqui, é uma fiada de tijolo. Ele é basicamente uma piscina impermeabilizada. Não é uma piscina que tem muito azulejo e tal, mas é cimento impermeabilizado, tudo. Podia ser de lona, enfim, outros materiais, se não quisesse usar o cimento, por exemplo. Mas a gente usa o cimento porque acaba sendo mais rápido, mais prático em termos de obra, né? E aí a gente a gente pega os pneus, faz um tubo de pneu na forma, vamos dizer, longitudinal dele, né? Da forma mais longa dessa piscina, na distância maior da piscina, a gente pega o pneu e faz um tubo de pneu, coloca um pneu ao lado do outro, na parte central e enche com entulho até a altura do pneu. A gente enche com entulho, o resto de obra é entulho limpo que a gente chama, né? Que resto de parede de tijolo, resto de tijolo de cimento, de cerâmico, resto de pedra de brita, de telha, esse tipo de material limpo, né? Que a gente chama de entulho limpo. Joga lá dentro e até a altura do pneu. Quando chega na altura do pneu, a gente coloca uma camada de brita, depois a gente bota chama de bidim, mas é o nome da marca, na verdade, é um tecido não tecido que a gente chama, que é um tecido de drenagem, que a gente coloca para depois vir a areia por cima para não escorrer a areia. Depois da areia vem a terra, e a terra é onde já pode plantar as bananeiras, as taboas, plantas de folha larga normalmente, né? Pode ser de paisagismo, pode ser de bananeira, né? Tanto faz. Tendo de folha larga, ela vai evapotranspirar melhor, vai sugar mais a água, né? Digamos assim. Então, o processo de tratamento ele é feito lá no pneu, nesse pneu, que é o mesmo processo que é feito na fossa convencional, na fossa esqueci o nome agora, fossa convencional mesmo, esqueci o nome agora, fugiu. Fossa séptica. Fossa séptica. Fossa séptica, isso, a fossa séptica. Esse é o mesmo processo que é feito lá, a digestão anaeróbia, né, que faz as bactérias que, sem contato com ar, consomem as fezes e tal, decanta e as fezes são consumidas por essas bactérias. Depois ela vai subindo por capilaridade, até quando ela chegar já e vai sendo consumida no meio do caminho também, né, por outras bactérias, e existem ali naquele meio ambiente, aquele meio ali, né?
até que ela chega na altura das plantas. Aí a planta, pela fotossíntese, que quando a folha, o sol bate na folha, a planta por inteira ela funciona como se fosse uma bomba, né? Ela suga, ela, à medida que ela vai evaporando na superfície dela a folha, vai virando vapor,